Adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, somos teus ministros. Não negue o teu fogo, nós somos teus ministros. Queremos queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar,
Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.
noite, Rede Jovem, graça e paz a todos. Nós estamos reunidos aqui neste lugar para compartilharmos a palavra de Deus. É estranho nós estarmos em um templo vazio, sem a presença, sem a companhia dos nossos irmãos, mas essa é a realidade que nós temos no momento e é ela que nós vamos usá-la. Que o Senhor possa tocar o seu coração, alcançar o seu coração através dessa mensagem. Que o Espírito Santo de Deus invada agora o lugar onde você está. E que a presença do Senhor seja manifestada, querido, aí onde você está. Antes de iniciarmos, nós vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, curve sua cabeça, que nós vamos orar e falar com o nosso papai. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por esta noite, por esse momento que tu nos deste, Pai. Nós estamos reunidos aqui em Teu nome, Senhor, para proclamar a Tua palavra. Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para fluir no nosso meio, que Ele possa falar aos nossos corações nessa noite, que a mensagem, aquilo que Ele quer, aquilo que Ele derramou no meu coração durante esta semana, seja derramado agora, Senhor, nos corações de cada um dos meus amados que estão me ouvindo nesse momento. Deus, nós estamos com saudade dos nossos momentos, Senhor, das nossas comunhões, dos nossos ajuntamentos, ó Deus. Que Tu possas alcançar os nossos corações, trazendo conforto, trazendo paz, Senhor. Deus, eu oro, Pai, por aqueles que nesse momento de quarentena têm se sentido só. Deus, que o Teu Espírito Santo invada agora esse lugar onde ele está. E que ele possa encher esse lugar, meu Deus, e que essas pessoas sintam a Tua presença, a doçura da Tua presença e sejam consoladas, ó Deus. Pai, fala conosco, Pai, nós pedimos para que o Teu Espírito Santo possa falar através desta mensagem aos nossos corações. Nós Te damos a nossa atenção, nós inclinamos a nossa mente para a revelação da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Deus, é o que nós Te pedimos e nós Te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Bem, eu gostaria de compartilhar nessa noite com vocês uma palavra que o Senhor tem tocado ao meu coração já há um tempo. Mas todas as vezes que eu me preparava para trazer essa palavra, não fluía as minhas ideias, eu não conseguia organizar as minhas ideias. Então eu deixava ela para depois. Mas nessa semana o Senhor trouxe muita revelação sobre essa palavra e também durante esse período eu tenho lido, tenho assistido ministrações sobre, e eu gostaria de falar sobre ofensas, né? Porque é um assunto que tem sido assim muito comum no nosso meio. Eu gostaria de falar algumas verdades sobre as ofensas. Nós estamos lendo também um livro que, ano passado, eu tive contato com esse livro e ele foi muito revelador para a minha vida, que é A Isca de Satanás, do John Bevere. Nós estamos lendo também, junto com a nossa área, esse livro, e ele me trouxe também muitas informações muito boas para que eu possa compartilhar com vocês. E eu gostaria de falar sobre isso, sobre ofensas, sobre verdades, sobre as ofensas. E por que também? Porque nós temos vivido, né, dias que tem sido muito comum a questão das ofensas. Nós estamos vivendo em uma sociedade onde o homem ele tem se tornado ofendido com muita facilidade. Mas o que eu acho pior de tudo isso? É que essa questão ela tem entrado também para o meio do povo de Deus, para dentro da igreja. Nós temos vivido dias em que, dentro da igreja mesmo, nós temos nos ofendido com muita facilidade, né? Às vezes, em uma brincadeira, as pessoas se ofendem logo, às vezes com um tom que a outra fala, ela também já se ofende com facilidade. E a Bíblia ela nos chama a não tomarmos a forma desse mundo, ou seja, não nos amoldarmos, não tomarmos o padrão desse mundo. Porque eu vejo que a ofensa era algo da sociedade do mundo. Mas, infelizmente, como eu falei no início, a igreja também tem tornado esse assunto comum e normal no nosso meio.
tem se ofendido com facilidade, e nós estamos tomando a forma do mundo. E eu acho isso perigoso, por isso eu gostaria de falar sobre isso, e porque também o Senhor falou muito ao meu coração, como eu falei para vocês, já há um tempo que eu gostaria de falar sobre isso. Por quê? Porque a primeira vez que o Senhor falou comigo, Ele me confrontou nessa área da minha vida, sobre que eu era uma dessas pessoas que eu estou falando para vocês dentro da igreja, que me ofendia com muita facilidade. E há um ano atrás, mais ou menos, quando eu tive contato com esse livro, Deus falou muito forte no meu coração e me confrontou muito com relação a isso, de eu me ofender com muita facilidade. E o Espírito Santo tocou nisso e falou, nós vamos precisar tocar nesse assunto, nós vamos precisar falar sobre isso, porque você precisa ser tratada nessa área, né? Então, é por isso que eu gostaria de compartilhar com vocês algo que o Senhor já falou ao meu coração já há um tempo, e que eu também já gostaria de ter compartilhado antes com vocês, mas eu creio que é o tempo de Deus realmente para as nossas vidas. A palavra ofensa, querido, ela vem do grego escandalon, que originalmente se referia à parte da armadilha onde se colocava a isca, né? Um exemplo, por exemplo, um pescador, né? Ele usa o anzol, e no anzol ele coloca a minhoca. Pois é, a palavra escandalon é exatamente como se fosse o anzol, né? Ela se refere a esse lugar onde é colocada a armadilha para capturar aquele animal. Então, a palavra ofensa, ela deriva de escandalon, desse lugar. Então, logo, queridos, nós podemos perceber que toda ofensa, ela é uma armadilha para a gente nas mãos do nosso inimigo, Satanás. Toda ofensa, ela vai ser esse instrumento aonde Satanás vai colocar a isca e muitas vezes nos capturar. E qual é o objetivo de uma isca, né? Qual é o objetivo de uma isca? Capturar um animal, tirá-lo do seu ambiente natural. Os caçadores, eles usam muitas iscas, né? Então, qual é o objetivo de uma isca? Qual é o objetivo de uma armadilha? Capturar aquele animal, tirar ele do seu hábitat natural. Por exemplo, o peixe, né? Ele é tirado do mar. O leão, ele é tirado da savana. Um passarinho, ele é tirado da natureza, onde ele pode voar livremente, muitas vezes colocado dentro de uma gaiola. Então, o objetivo de uma isca é capturar alguém, capturar um animal e tirá-lo do lugar onde é o natural dele. E nós vemos, querido, que em cada um desses animais que eu falei para vocês, eles são atraídos por um benefício aparente. Mas ao caírem na isca, eles serão privados de viver em seu habitat natural, eles serão privados da sua liberdade. O leão vai viver dentro de uma jaula, o passarinho vai viver dentro de uma gaiola, o peixe, se não for para a mesa para ser comido, vai para dentro de um aquário. Todos eles são tirados da sua liberdade, são privados da sua liberdade. E trazendo isso para a gente com relação às ofensas, a gente vê que é exatamente esse mesmo objetivo que Satanás tem com uma ofensa, de nos arrancar do lugar onde nós fomos criados para habitar, que é a presença de Deus, onde há fartura de alegria, de paz, de amor, de perdão, e nos lançar onde? Em um ambiente de prisão espiritual, onde reina muitas vezes a amargura, a frieza e por final, a impotência, né? Nos tornar inoperantes. Esse é o desejo de Satanás. Da mesma forma como um caçador, ele usa uma isca para capturar aquele animal, e a partir de capturar daquele animal, ele perde a liberdade dele, ele não vive mais no ambiente que ele foi gerado para viver. Da mesma forma, Satanás, com uma ofensa, com esta isca, muitas vezes, quando engolimos, nós somos arrancados, querido, da presença de Deus, que é o lugar onde nós fomos criados para viver. E muitas vezes passamos anos vivendo nesse lugar aprisionado de amargura, de ira, de contenda, de desamor. Esse é o intuito de Satanás. É nos tirar do ambiente de amor, de perdão, aonde o Senhor quer que a gente viva.
Então, queridos, e muitas vezes a gente vê também pessoas que até perdem a sua saúde por conta de ofensas do passado, por conta de falta de perdão, né? A gente vê que o câncer, a gastrite, as alergias, eu não sei se vocês sabem disso, mas as alergias, muitas delas são provocadas por conta do emocional de uma pessoa. Eu sei disso porque o meu filho ele tem muitos problemas com alergia, vários tipos de alergias. E eu já pesquisei e pesquiso muito sobre isso. E uma das causas das alergias, eu não sei se vocês sabem disso, tem a ver com o emocional, com traumas, muitas vezes, que as pessoas carregam durante anos na sua vida, por conta de ofensas, por falta de perdão, que muitas vezes, por traumas que sofreram na sua infância, tem a ver. Então, a gente vê que essa questão da ofensa, ela atrapalha o nosso dia a dia, ela atrapalha a nossa vida, realmente. Daí a importância da gente dar um olhar, colocar um foco sobre isso. E eu gostaria de expor algumas verdades, 2 verdades, sobre as ofensas, né? Eu já expliquei um pouquinho sobre o que é uma ofensa, que é uma isca, né? Com o intuito, muitas vezes, de nos roubar do ambiente que nós fomos criados para viver. Mas eu gostaria de expor 2 verdades sobre a ofensa. A primeira verdade, querida, é que ficar ofendido é pecado. Você sabia disso? Você sabia que ficar ofendido é pecado? E por que eu faço essa pergunta? Porque normalmente nós achamos que o ofensor é o único que pecou, né? Nós temos uma tendência de achar que o único que está em pecado, ou que pecou, foi aquele que nos ofendeu. Mas você sabia que ficar ofendido também é pecado? E por quê? Por quê? Por que, Érica, é pecado? Porque Deus nos ordenou a perdoar, queridos. Deus nos ordenou a liberarmos perdão. E eu vou mostrar isso para você através da palavra de Deus. Quem lembra da oração do Pai Nosso? Né? A oração do Pai Nosso, na parte lá do capítulo 6, do versículo 12, fala assim, né? Perdoa as nossas ofensas como temos perdoado aquele que nos ofendeu. Né? Então, a gente vê que essa questão do perdão, de liberar o perdão, é uma via de mão dupla com o Senhor. Nós recebemos o perdão de Deus e nós precisamos dar também o perdão àqueles que nos ofendem. Da mesma forma que ofendemos ao Senhor, muitas vezes, nós vamos precisar, e recebemos o perdão de Deus, da mesma forma nós teremos que muitas vezes liberar o perdão para o nosso irmão. Se eu fecho o perdão ao meu irmão e escolho o caminho da ofensa, de ficar magoado, de ficar ofendido, de ficar ressentindo, eu bloqueio o perdão do céu, eu bloqueio o perdão de Deus sobre a minha vida. Logo, se eu bloqueio o perdão de Deus, eu me encontro no pecado. Então, querido, ficar ofendido é pecado. Eu também vou te mostrar uma outra passagem bíblica, não sei se você lembra da parábola do servo impiedoso também. Está lá em Mateus 18, abra sua Bíblia, eu vou abrir aqui a minha. Mateus, capítulo 18, do verso 23 ao 35. Pedro está indagando Jesus aqui, a quantas vezes nós deveríamos perdoar o nosso irmão. E Jesus conta uma parábola para que ele entendesse melhor essa questão. Diz assim, verso 23. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho, que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou
esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então, o seu companheiro se ajoelhou, da mesma forma que ele, diante do rei, e pediu: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Então, a gente vê que aqui há uma ordenança, há uma ordem para a gente, né? Deus ordena a perdoar porque essa é a natureza dele. Essa é a natureza do nosso Deus. E nós fomos criados para gerarmos, para sermos parecidos, para refletirmos a imagem do Senhor. Lá em Efésios 5:1 fala: nós somos chamados a sermos imitadores de Deus como filhos amados. Então, querido, permita que Jesus se manifeste através de você. Ficar ofendido vai contra a natureza que você foi projetado para ser, porque ficar ofendido é pecado. Não morda esta isca, querido. Não morda. Da mesma forma como você tem sido perdoado, da mesma forma como você tem se achegado até o trono da graça do Senhor e tem confessado muitas vezes as suas falhas, as coisas erradas que muitas vezes você faz, e você sabe que o Senhor te perdoa porque a palavra de Deus diz isso, que se nos arrependermos, é liberado o perdão sobre as nossas vidas. Então, da mesma forma, querido, que você recebe o perdão de Deus, seja liberal também para dar perdão, para não engolir essa isca, porque você foi gerado para ter a mesma natureza do seu Senhor. Não engula essa isca, não morda essa isca, que é a isca da ofensa, porque ficar ofendido também é pecado. Outra verdade, a última verdade sobre as ofensas. Ficar ofendido bloqueia o melhor de Deus para a sua vida, querido. Ficar ofendido vai bloquear aquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. E eu gostaria de ler Marcos, capítulo 7, versos do 24 ao 30, que fala sobre a mulher cirofenícia. Eu não sei se vocês lembram dessa história da mulher cirofenícia. Vamos ler Marcos, capítulo 7, do verso 24 ao 30, que diz assim: Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro. Ele entrou numa casa e não queria que soubessem que estava ali, mas não pôde se esconder. Certa mulher, que tinha uma filha que estava dominada por um espírito mau, ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Era estrangeira, de nacionalidade cirofenícia, e pediu que Jesus expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixe que os filhos comam primeiro. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorros. Mas, Senhor, respondeu a mulher, até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas de pão que as crianças deixam cair. Jesus disse: por causa dessa resposta, você pode voltar para casa. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, encontrou a criança deitada na cama. De fato, o demônio tinha saído dela. Então, queridos, será que essa mulher ela teria recebido esse milagre se ela tivesse se ofendido com aquilo que Jesus falou para ela? Se ela simplesmente tivesse virado as costas e engolido a isca de Satanás da ofensa, a filha dela provavelmente continuaria endemoninhada, né? Mas a gente vê aqui que a mulher, ela não engole essa isca. E é interessante que Jesus fala assim: por causa da tua resposta,
Por causa dessa resposta, você pode voltar para casa. O demônio saiu da sua filha. Por causa dessa sua postura, por causa de como você acolheu isso que eu lancei para você, essa palavra meio que ofensiva que eu lancei para você, mas você não engoliu, você não se vitimizou, você não se sentiu a coitadinha ofendida. Por causa disso, você vai receber o seu milagre. Volte para sua casa e você vai encontrar sua filha liberta. Então, ficar ofendido muitas vezes vai bloquear aquilo que Deus tem de melhor para fazer na sua vida. Vai bloquear muitas vezes um milagre, uma cura, uma libertação. Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor, eu não sei aquilo que você precisa, mas eu quero te dizer que se você muitas vezes escolher o caminho da ofensa, do ressentimento, da mágoa, da amargura, provavelmente, querido, você não vai receber aquilo que você tanto tem pedido, aquilo que você tanto quer. Isso pontua algo importante, né, para a gente. Escolher a ofensa vai bloquear o melhor de Deus para a sua vida, e não só muitas vezes para a sua vida, para a vida dos seus também. Essa mulher estava pedindo pela libertação da sua filha. Ninguém que teve sucesso, querido, na vida parou em uma ofensa. Ninguém. Você vê pessoas de sucesso, pessoas usadas por Deus, pessoas que alcançaram aquilo que muitas vezes você deseja alcançar. Pois é. Nenhuma pessoa que alcança o sucesso, ela parou numa ofensa. Provavelmente, ela foi alguém que escolheu não parar no momento que foi ofendida, no momento que foi humilhada, no momento que muitas vezes foi injustiçada. Porque quem lembra da história também de José no Egito, né? A história dele está lá em Gênesis, do capítulo 37 ao 46, você pode ler a história de José, porque é uma história fascinante, surpreendente. Eu não sei se quem me escuta já passou por algo semelhante a que José passou, de ser vendido pelos próprios, de ser lançado dentro de um poço, ter tido como morto pelos próprios irmãos, de ser injustiçado no Egito. A mulher de Potifar se apaixona por José, e José, por ser um homem de Deus, um menino de Deus, ele não aceita aquilo sobre ele, e José, por não aceitar, ele é injustiçado, aquela mulher mente contra José, e José é lançado na cadeia. Tantas coisas absurdas que José passou na vida dele. José, na verdade, ele tinha todas as razões, querido, para ser o homem mais amargo da Bíblia. Mas José, ele escreveu uma nova história para ele. José se tornou apenas o segundo homem mais importante do Egito. E sabe quem era o Egito? Que cidade, que lugar era o Egito na época de José? Era a maior potência mundial da época. José se tornou o segundo homem do Egito. Depois dele só tinha Faraó, querido. Mas por quê? Porque José, ele pautou a vida dele em ser um devorador de ofensas, de ser alguém, devorador que eu digo não de engolir, mas de passar por cima de todas as ofensas, de todas as injustiças que vieram, que sobreveio sobre ele. Então, você, querido, você vai se tornar bom naquilo que você pratica. Se você sempre engolir a isca da ofensa, você vai se tornar muito bom em cair nas garras de Satanás. Porém, se você, como José, oferecer resistência, você se tornará muito bom no perdão. Você se tornará muito parecido também com o seu Senhor. 1 Coríntios 6,17 diz assim: quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Então, é você que decide, querido, que caminho você vai trilhar. Se o caminho da ofensa, se todas as vezes que te ofenderem você engolir essa isca, provavelmente você não vai viver o melhor de Deus para a sua vida. Provavelmente, se você até se encontra nessa situação, provavelmente você está barrando os sonhos e os projetos de Deus para a sua vida. Porque Deus tem sonhos e projetos para a sua vida. Mas se você tem escolhido sempre ser uma pessoa ofendida, melindrosa, que tudo te ofende, tudo você se acha injustiçado, tudo você se vitimiza, querido, provavelmente
você vai tardar essa posição que o Senhor sonhou para a sua vida. Você e eu, nós fomos criados para sermos um com Ele. E a cruz, ela nos dá a oportunidade disso, de nascermos de novo, de nascermos pessoas com a natureza de Deus. A natureza de Deus é ágape, querido. É o amor incondicional. Eu e você, nós fomos gerados e criados para termos a mesma natureza dele. E para isso, nós vamos ter que passar por cima de certas ofensas. Jesus também é um grande exemplo para a gente de alguém que não parou, que veio para a terra com um propósito estabelecido pelo céu e que cumpriu esse propósito, passando por cima da humilhação, sendo o próprio Deus na terra. Passou por cima das humilhações, das ofensas, das mentiras e de tantas injustiças e cumpriu o propósito dele, de nos salvar. Ele é o nosso exemplo também, querido. E eu quero te dizer que a mesma natureza que havia em Jesus, ela há de haver também em nós, através do seu Espírito. Deus deseja que essa mesma natureza seja gerada dentro de mim, dentro de você, que é a natureza do amor incondicional, independentemente daquilo que nos façam, independentemente daquilo que tramam contra a gente vai responder sempre com o amor do Senhor. Isso é possível, Érica? Sem o Espírito Santo de Deus é impossível. Mas com o Espírito Santo de Deus que vive dentro de nós, querido, nós podemos manifestar a natureza de Deus diante das ofensas. E eu gostaria de encerrar falando a você que é inevitável que em algum momento da sua vida, você, provavelmente, querido, você vai ser ofendido. Mas você sempre terá a escolha de engolir essa isca ou não. Você tem esse poder em suas mãos, o poder da decisão. Eu quero te dizer que o poder está com você. Não está nas mãos de Satanás, que usa essa isca, muitas vezes, da ofensa para nos capturar. O poder está nas suas mãos, que é o poder da decisão. Sempre que você for ofendido, querido, eu quero te dizer que vai ter dois caminhos diante de você. Ou você trilha o caminho da ofensa, da amargura, do ressentimento, ou você escolhe dizer não para Satanás. Não, eu não vou engolir essa. Porque nessa noite o Senhor nos trouxe uma revelação sobre este assunto. Hoje, você sabe, a partir de agora, querido, que você pode dizer não a uma ofensa. A minha tia, a tia Dete, ela estava falando que ela fez um propósito com o Senhor, que era de nunca mais se ofender com nada. E ela falou, hoje eu faço uma linha e eu te digo, Satanás, que nunca mais tu vais me capturar nessa área, que é a área da ofensa, porque ela falava, né, nesse áudio dela, que ela teve muito problema também nessa área, de se ofender com facilidade com as coisas. Mas ela fez esse propósito um dia com o Senhor, de que nunca mais ela iria engolir, comer essa isca. E que você também faça isso. Ela falou que muitas vezes ela falhou, algumas vezes falhou, mas levantou novamente com o mesmo propósito. Então, querido, que você também faça esse propósito de não engolir mais essa isca. Se Satanás tem te mantido cativo em ofensas do passado, em traumas da época que você era apenas uma criança, nessa noite o Espírito Santo coloca diante de ti uma porta, que está escrito liberdade, querido. Nós fomos gerados para termos liberdade no Senhor. Uma isca, lembra no início que eu falei, ela captura o animal para que ele viva enjaulado. Da mesma forma a ofensa. Satanás deseja nos capturar para que a gente viva enjaulado em uma prisão espiritual, mas foi para a liberdade. A palavra de Deus diz que foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. A palavra de Deus diz também que onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Você é chamado para viver uma vida livre. Escolha sempre o caminho do perdão e não da ofensa, para que você viva a liberdade que o Senhor propõe para a gente. E eu gostaria de encerrar lendo 1 Coríntios. 1 Coríntios 13, muito conhecido, né?
sobre o hino do amor cristão. Eu gostaria de ler o verso 1 ao 7, e do 7 eu vou passar para o último verso, que é o 13, que diz assim: Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se eu não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que eu tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso nada me adiantaria. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta. Não fica irritado, não guarda mágoa. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém tudo suporta, com fé, esperança e paciência. Verso 13. Portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior delas é o amor. Que você responda a uma ofensa com o maior de todos os dons, que é o amor, querido. Que o Senhor possa encher o seu coração de misericórdia, de perdão. Que você peça nas suas orações para o Senhor o mesmo olhar que Ele dispensa sobre nós, que é um olhar de misericórdia, de perdão. O tempo todo o olhar do Senhor é esse para conosco. E que você possa pedir ao Senhor: Senhor, me dá o mesmo olhar que Tu tens sobre mim. Porque a gente falha, a gente pisa na bola, a gente faz muita coisa errada. Mas o olhar do Senhor é o tempo todo assim para a gente, de misericórdia. E que você peça ao Senhor esse mesmo olhar sobre as pessoas, sobre aqueles que te ofendem, sobre aqueles que já te ofenderam. Que você seja livre nessa noite. Eu não vou orar, vamos orar por libertação. Não, eu não vou orar dessa forma, querido, porque a palavra de Deus diz, é a verdade que nos liberta. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará. É o conhecimento da verdade que nos liberta. Hoje você teve uma porção, uma revelação sobre a ofensa. Hoje você teve uma revelação da verdade, do que é uma ofensa. Então, hoje, está diante de você escolher, porque você já sabe, escolher isso. O que eu vou orar? Eu vou orar para que você, querido, a partir de hoje, tendo a revelação dessa verdade, você comece a fazer escolhas corretas. Você comece a ter sabedoria e entendimento nas suas escolhas diante das ofensas. Para que o Espírito Santo de Deus te dê forças, para que no momento que você for ofendido, você diga: não, eu não vou engolir essa ofensa. É nesse sentido que eu gostaria de orar por você. Mas eu gostaria de orar também por aqueles que desejam nascer de novo, por aqueles que desejam entregar e se render ao senhorio de Cristo Jesus. Porque lá no Éden, Adão nos vendeu, mas há 2000 anos atrás, o último Adão, Jesus Cristo, ele nos comprou novamente. Então, se você deseja se render ao senhorio do nosso libertador, daquele que veio para nos libertar da opressão do pecado, eu gostaria de orar também por você. Se você nunca fez isso, se você nem sabia que era necessário fazer isso, de que você precisa se render a Jesus, de que você que nunca nem entendeu o plano de salvação, eu quero te dizer que Jesus veio para nos libertar. E quando a gente se rende a Jesus, essa verdade, ela vem para dentro do nosso coração. E aí a gente nasce de novo. Então eu gostaria de orar por você que deseja nascer de novo. E também para aquele que se afastou de Jesus. Para aquele como o filho pródigo, que se afastou da casa do pai, né? Que escolheu a vida desse mundo, que foi seduzido pelos prazeres desse mundo. Mas como aquele pai da parábola, querido, que ficou o tempo todo ali no portão, esperando o filho voltar. Da mesma forma, o Senhor está no mesmo lugar, esperando você voltar, o retorno do filho.
E a palavra de Deus diz que quando esse retorno acontece, a festa, né? Há uma festa. E eu gostaria de orar também por você que deseja refazer essa aliança com o Senhor, que foi quebrada por conta do pecado. Oremos. Senhor, nós te somos tão gratos, Pai, por essa noite, por esse momento que Tu nos deste, Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que é a verdade, Senhor, que nos liberta, que nos cura, que nos confronta, mas nos cura, Senhor. Deus, nós te agradecemos, Pai, porque nós fomos tocados, porque Tu falaste ao nosso coração, meu Deus. Senhor, nos rendemos a esta verdade, Pai. Senhor, nós te pedimos que Tu nos dê forças para oferecermos resistência todas as vezes que formos ofendidos, todas as vezes que formos injustiçados, todas as vezes que formos humilhados. Senhor, nós queremos que o Teu Espírito Santo, Senhor, Ele produza uma força sobrenatural dentro do nosso coração para dizer não para a ofensa, para não engolirmos a ofensa, para que nela não venha produzir frutos amargos dentro do nosso coração, para que ela venha enfeiar a nossa natureza. Nós fomos gerados e criados para sermos parecidos contigo, Jesus. Nós fomos criados para viver livres. E a ofensa, ela nos enjaula espiritualmente. Ela barra o melhor que Tu tens para nós. A ofensa, ela nos deixa em um ambiente de pecado, Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor, nos liberta, nos dê forças para fazer as escolhas corretas, Pai. Para que a gente possa comer dos frutos dessas escolhas, para que a gente seja livre, para que a gente viva o melhor que Tu tens para a gente, para que a gente seja perdoado. Deus, nós te pedimos, nos dê o mesmo olhar que Tu dispensa para nós. Nós queremos ter esse mesmo olhar sobre as pessoas, sobre aqueles que nos ofenderam. Nós queremos ter esse olhar de misericórdia, de perdão, de amor. Isso só é possível através do Teu Espírito Santo. Nós reconhecemos isso nessa noite. Por isso nos rendemos a Ti, Espírito Santo de Deus. Nos rendemos àquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Limpa-nos nessa noite. Nós Te entregamos o nosso coração. Nós Te entregamos áreas da nossa vida que por anos foram escravizadas, por anos estão em prisões pela falta de perdão. Porque engolimos um dia a ofensa, Senhor. Nós Te apresentamos o nosso coração, essas áreas nessa noite. Porque nós cremos que Tu és aquele que veio para libertar os cativos, para pôr em liberdade aqueles que estão em prisões. Vem e liberta-nos, Senhor, desta prisão da ofensa. Nós queremos caminhar em lugares altos. Nós queremos ter uma vida de sucesso. Nós queremos viver tudo aquilo que Tu sonhou para nós. E para isso, Senhor, Tu precisa nos libertar. Tu precisa nos encorajar. Tu precisa nos encher de forças para que nessa noite nós venhamos a escolher, a liberar perdão sobre aqueles que nos ofenderam, sobre aqueles que de alguma forma foram injustos conosco, sobre aqueles que nos maldizeram, que falou mal da gente. Nós Te pedimos nessa noite, nos ajuda, Senhor. Nós queremos liberá-los. Nós queremos liberar o perdão sobre eles. Nós queremos soltá-los, Senhor. Nós Te pedimos isso. Faz isso em nós, porque o Teu Espírito dentro de nós nos capacita a vivermos a vida que está proposta a nós, ó Deus. Faz isso em nossas vidas, Pai. Eu Te apresento também aqueles que estão entregando suas vidas a Ti, aqueles que estão se rendendo a Ti, aqueles que estão declarando o Teu senhorio, aqueles que estão convidando o Teu Espírito Santo para habitar dentro deles. Ó Espírito Santo de Deus, sela agora cada um desses que estão se rendendo a Ti, Jesus. Sela eles, limpa-os, Senhor, lava-os com Teu sangue. Nós desligamos, Senhor, a vida deles das mãos de Satanás e os conectamos com os céus nessa hora, em nome de Jesus. Da mesma forma, nós desconectamos agora aqueles que se afastaram,
Aqueles que se afastaram de Ti, nós desconectamos eles, Senhor, das trevas, das mãos de Satanás, e os ligamos agora contigo, com o Teu coração. Sobre aqueles que estão renovando a aliança, Senhor, contigo. Daqueles que nunca deveriam ter saído do lugar da Tua presença, Senhor. Renova a aliança, Senhor, com eles. Reescreve o nome deles no livro da vida. Limpa-os com o Teu sangue. Enche-os novamente com o Teu Espírito Santo e os façam eles experimentarem novamente o gozo da Tua presença, Senhor. Muito obrigada, Pai, pela vida de cada amado que nessa hora está se rendendo, sobre aquele que está voltando, sobre aquele que está fazendo escolhas a partir desse momento, clamando para que Tu dê forças, para que eles vivam essas escolhas no seu dia a dia. Muito obrigada pela Tua presença neste lugar. Muito obrigada pela Tua palavra, Senhor, que é viva, eficaz e poderosa para transformar as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Nos dê dias cheios da Tua presença, Senhor. Porque o difícil de tudo isso que nós temos vivido não é esta quarentena, Senhor. Nós queremos Te dizer que o difícil é viver sem Ti, viver sem a Tua presença, Senhor. Tu és importante demais. Que a Tua presença esteja fluindo no ambiente das nossas casas nesses dias de quarentena. Que haja uma atmosfera tão poderosa da Tua presença dentro das nossas casas, Senhor. Que o tempo dessa quarentena vai passar e nós não vamos nem perceber, porque nós vamos estar nos gastando contigo na Tua presença, Senhor. Toma agora a nossa casa, toma agora cada compartimento. Enche e satura esses ambientes com Tua presença. Que cada pessoa da nossa casa seja agora invadida por essa presença sobrenatural que é a Tua presença, Senhor. Toma as nossas casas nesses períodos da quarentena. E que dentro das nossas casas sejam levantados, Senhor, altares a Ti, ao único Deus verdadeiro. E que toda a nossa família, Senhor, venha se deleitar em Tua presença nesses dias, ó Pai. Nós acreditamos que essa é uma oportunidade para Te adorarmos na intimidade da nossa casa. E que isso aconteça todos os dias, ó Pai. É o que nós Te pedimos. Muito obrigada. Te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. So